Atos, capítulo 23. Todos encontraram? Nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 10. E, por favor, você mantenha sua Bíblia aberta e, sendo possível, a gente continua a leitura. Atos 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte dos sinédrios se compunha de saduceus e a outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Amém? Aqui a princípio, até o versículo 10, Paulo perante o sinédrio. Se você voltar um pouco, se recapitularmos o que vimos na semana passada, você vê que Paulo chega a Jerusalém. E qual era o objetivo de Paulo chegar em Jerusalém? Ele foi para adorar, ele foi para cultuar, mas ele foi também para levar uma oferta, uma esmola. A igreja de Jerusalém passava por dificuldades. Ao chegar ali, os irmãos da igreja, porque pela igreja Paulo foi bem recebido, os irmãos da igreja, sabendo da situação, dos boatos, das fofocas que haviam contra o apóstolo, disseram para que ele pagasse o voto, para que ele pagasse a despesa de outros homens que tinham feito o voto. E ele fez tudo isso. Se purificou, estava um tempo, tinha chegado há pouco tempo, e aí alguns judeus, vindo da Ásia, acusaram Paulo, clamando, dando socorro aos israelitas, usando profano mesmo. E tal foi o tumulto que o comandante da guarda, Cláudio Lísias, veio com a guarda para resgatar Paulo. Por quê? Tinha uma coisa que os judeus não admitiam: era o tumulto, era a desordem, porque isso podia acabar numa rebelião. Paulo, ele acena, ele pede ao comandante para falar, o comandante sabe que ele fala grego, depois ele fala em hebraico ao povo, o povo faz silêncio, mas Paulo é preso. Antes de ser açoitado, ele se identifica como cidadão romano, e Roma vai proteger o cidadão romano. Não pode ser julgado, não
pode ser açoitado, melhor dizendo, ou condenado sem um julgamento legal. Mas aí o comandante, que até então consegue identificar, saber o motivo daquela algazarra, que você vê que o texto anterior fala que a multidão gritava, uns gritavam de um jeito, outros gritavam de outro. Quer dizer, o comandante continuou sem entender absolutamente nada. E aí chama o Sinédrio. Paulo, diante do Sinédrio, ele faz uma saudação. Quem é o Sinédrio, irmãos? O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico. Era a instância maior do judaísmo, era o Sinédrio, composto de 71 juízes, sendo eles sacerdotes, fariseus, escribas, e era presidido pelo sumo sacerdote. Paulo, ao saudar o Sinédrio, parece-nos, e alguns comentaristas defendem isso, que Paulo se coloca no mesmo pé de igualdade do Sinédrio. Ele saúda assim: varões, irmãos. Segundo William Barclay, por exemplo, a saudação, a forma de tratar o Sinédrio seria príncipes e anciãos do povo. Então, parece que Paulo ele não teria saudado assim, saudado de uma maneira como se colocando como igual. Alguns chegam a dizer que Paulo teria pertencido ao Sinédrio. A gente não sei exatamente se é correto, mas os que defendem isso falam porque Paulo era a autoridade que validava a morte ou apedrejamento de Estevão. Ele fala assim: deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, mas a gente não tem certeza disso. O fato é que logo na saudação, Paulo diz: tenho andado diante de Deus com boa consciência até o dia de hoje. Ou seja, ele se declara inocente. Eu tenho andado com boa consciência. Não só sou inocente daquilo que me acusa, a acusação principal ali é que ele tinha dado acesso a um gentio, ao santo lugar, e ele diz: olha, eu tenho boa consciência disso, que eu não fiz isso. Eu tenho andado diante de Deus com consciência limpa, com consciência boa, até o dia de hoje. Ele se declara inocente. Mas o sumo sacerdote, Ananias, que exerceu o ofício de 48 a 58 ano domini, ele manda quem está próximo bater em Paulo, dar bofetada em Paulo. Isso já fere o princípio, isso já fere a legalidade, isso já não é uma coisa que deve acontecer num tribunal. Ele transgride a lei, mostra ali já a sua intenção, vai entender que o tribunal não estava ali para julgar Paulo, estava para condenar, não havia justiça. E essa bofetada que Paulo recebe logo no início mostra isso. E aí Paulo revida, lógico, e com uma expressão que não é comum para a gente. E aí vamos fazer algumas suposições fundamentadas, é lógico, com relação a isso. Ele diz: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Isso? Deus há de ferir-te, parede branqueada. O que é isso? Ele chamou o sumo sacerdote de Ananias de parede branqueada. Será que era o apelido do sumo sacerdote? Será que Paulo aqui já tinha um problema de vista do apóstolo Paulo? Os filipenses, os gálatas, diziam que estavam dispostos a dar os próprios olhos para Paulo, se pudesse. Paulo tinha um espinho na carne. Alguns dizem que podia ser um problema de vista. Em outro lugar diz: veja com que grandes letras vos escrevo. Então, talvez ele visse de forma desfocada, ou visse bem as coisas, e olhava para o sumo sacerdote, só viu um negócio branco e aproveitou e chamou de parede branqueada. Mas há uma outra interpretação possível. Eu até entendo que
esteja mais próximo aqui da intenção de Paulo como judeu. Os judeus, irmãos, não podiam tocar no morto. Se ele tocasse no morto, no defunto, no cadáver, ele estaria impuro. Só que havia um risco disso acontecer. Então, para uma forma de avisar, uma forma de mostrar que ali tinha um sepulcro, era caiando o sepulcro. Por isso que Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. Ou seja, por fora está tudo branquinho, tudo arrumado, tudo bonito, mas não se engane. Se abrir, tem um cadáver. Se abrir, cheira mal. Se abrir, há podridão. Jesus usou essa expressão do sepulcro caiado. Pode ser que Paulo, como judeu, bem dentro desse contexto aqui do judaísmo, ele estivesse ofendendo o sumo sacerdote assim: você é uma parede caiada, você é um sepulcro caiado. Por fora, você é um sumo sacerdote. Por fora, você se veste como sumo sacerdote. Mas aí dentro, a corrupção, a podridão, a morte, aí dentro cheira mal. Eu creio que seja algo bem dentro aqui do contexto. E aí alguém, olha o legalismo deles, ofende ou injurias o sumo sacerdote de Deus. Aí Paulo diz: não sabia que ele era o sumo sacerdote. Isso podia abrir um debate. Quem acha que Paulo sabia que ele era o sumo sacerdote? Será que Paulo não sabia mesmo que ele era o sumo sacerdote? Porque Paulo diz: porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Paulo sabia ou não sabia que ele era o sumo sacerdote? Paulo conhecia o sinédrio. Paulo era um judeu. Paulo não chamava de fariseu. Paulo era um homem instruído aos pés de Gamaliel. E o sumo sacerdote, num julgamento do sinédrio, ele ocupava uma posição que era facilmente percebida. Ele era aquele que presidia a sessão. Não sei se a sessão não era regular, se ele não estava presidindo, mas, via de regra, ele estava na posição de presidente. O sumo sacerdote presidia o sinédrio. Nessa posição, e sendo Paulo quem era, se não tivesse uma multidão de vista, era difícil entender como Paulo não conhecesse, não soubesse que aquele homem era o sumo sacerdote. E aí fica a pergunta para você: será que ele sabia ou não sabia? Ou será que ele agiu de forma irônica, que ele disse assim, ou mandando um recado? Não sabia que um homem desse jeito, uma pessoa com essa condição, com essa índole, que manda bater em alguém em plena sessão, só porque abriu a boca, começou a falar, nem foi julgar, manda bater em alguém? Eu não sabia. Paulo fala isso. Não há consenso. Não há consenso. Se eles não sabiam, ou se ele sabia, ele falou isso de uma maneira mais irônica. Agora, no versículo 6, depois vocês me explicam também o que vocês acham, né? Ele sabia ou ele não sabia que Ananias era o sumo sacerdote? Bem, no versículo 6, Paulo mostra a astúcia. Paulo é um homem perspicaz. Paulo é um homem inteligente. E o texto diz, pelo menos o narrador vai dizer isso, Lucas vai dizer isso, que Paulo sabia que o sinédrio tinha uma parte de saduceus e uma parte de fariseus. E sabendo disso, Paulo, ele brada, Paulo, ele exclama. Paulo exclamou, dá-me a entender que não estava querendo nem deixar Paulo falar. Paulo exclamou, deve ter bradado, gritado essa frase aqui. E de maneira astuta. Ou seja, eu começo o julgamento apanhando. Então, mostra aí que o direito está completamente torto, que
intenção de se fazer justiça, que não há intenção de se apurar os fatos. Querem realmente apenas condenar Paulo e arrumar uma desculpa para isso. Aí Paulo, você pensa assim, por exemplo, eu já estou perdendo mesmo. Acho que eu vou dividir isso aqui. E parece que é isso que ele consegue fazer. Ele brada, ele grita: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aí, irmãos, os fariseus compram a Bíblia para isso, porque havia essa disputa. Os saduceus eram compostos mais pela aristocracia, era mais a classe sacerdotal. Os saduceus eram como se fossem os liberais de hoje. Eles não criam em anjos, não criam em espíritos, não criam na ressurreição, só criam no Pentateuco. E os fariseus, muitos deles escribas, estudantes da lei, defensores da lei, separados, eles acreditavam em todas essas coisas, como o texto é explícito em afirmar, e acreditavam também na ressurreição dos mortos. E Paulo diz isso: eu sou julgado em relação à ressurreição dos mortos. E aí você pode já entender o que aconteceu com os fariseus. Olha, esse homem, Paulo, apóstolo, ele está sendo julgado por aquilo que a gente crê. E aí tomaram o partido de Paulo. Aí houve o comandante da guarda, teve que intervir para tirá-lo dali, porque o texto diz que ele estava a ponto de espedaçá-lo. Não sei se ele estava agarrando Paulo para um lado: esse é meu, deixa com a gente que resolve. E o fato é que alguns deles chegaram a falar, alguns fariseus: será que algum anjo ou espírito tenha lhe aparecido? De repente, se Jesus não ressuscitou, não quer acreditar que Jesus ressuscitado. Mas eles estavam pensando: será que não foi um anjo que apareceu? Um anjo que falou com ele? Um espírito que falou com ele? Mas de toda forma era uma coisa que eles acreditavam. E chegaram a dizer, no versículo 9, houve uma grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte de Deus, contendiam dizendo: não achamos nenhum mal, não achamos este homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Quer dizer, eles já sentaram o Paulo, não vimos mal nenhum, e pensaram naquilo que eles acreditavam. Tomando junto a celeuma, os judeus, nessas reuniões, sempre acontecia isso, pelo menos nos textos que a gente lê. Sempre havia tumulto, os judeus faziam uma raça, Eles só não sabiam que isso acontecia também no próprio tribunal reunido, que aqui deveria ser uma coisa formal. É o sinédrio que está reunido. O sinédrio está reunido. Quando as nossas autoridades estão reunidas, você sabe que não tem bate-boca, não tem baixaria, não tem nada disso, a tendência é só não querer tempo lá, Vamos lá. E o comandante da guarda, ele interveio. Ele tirou, mandou a guarda vir descer, tirar Paulo dali e levar novamente para a fortaleza Antônio. Por quê? Porque ele zelava pela segurança do preso. É nesse ponto, irmãos, que nós estamos aqui. Vamos agora ler o versículo 11. Aliás, do versículo 11 até o versículo 25. Então, a reunião do Sinédrio não deu para condenar Paulo. O Sinédrio se dividiu, não chegou a um consenso. O que aconteceu foi, na linguagem aqui no texto, uma vozearia, uma grande celeuma, estavam a ponto de despedaçar Paulo. O comandante da guarda que interviu acabou com a reunião. Aí, Paulo tem uma visão. Lembrando que a fortaleza Antônia foi o mesmo lugar onde Jesus foi
julgado, foi bofeteado, esteve preso, melhor dizendo. E Paulo vai ter uma visão. Diz assim, versículo 11: na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Deus é um Deus que nos encoraja. Paulo já havia dito, depois dos alertas dos irmãos, para que não fosse para Roma, foram revelados pelo Espírito. Aí depois o próprio Ágapo, o profeta, veio e amarrou-se com o cinto de Paulo e disse: assim farão ao nome desse cinto em Jerusalém. E Paulo mesmo diz: olha, eu sei que me esperam em todos os lugares, na cadeia, os açoites, e diz: eu estou pronto, não a só ser preso, mas como a morrer pelo Evangelho em Jerusalém. Parece que Paulo está vendo que tudo isso está se cumprindo, que ali vai ser o seu fim. E nesse momento Jesus o fortalece. Na hora da nossa crise, na hora da nossa dor, na hora do nosso desânimo, do nosso cansaço, como o Senhor falou com Paulo, pela palavra, pela Bíblia, o Senhor também fala conosco, pois é o seu lado, presença, companhia. Foi Jesus que disse para os seus discípulos: eis que sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estaria ao lado de Paulo, ele está ao nosso lado. Nós podemos, talvez não vê-lo, nós podemos não estar ouvindo, mas nós temos uma certeza, ele está ao nosso lado. E a primeira palavra é coragem, palavra que se repete, expressão que se repete tantas vezes no Antigo e Novo Testamento: ser forte e corajoso, tenha bom ânimo, coragem, porque da mesma forma que deste testemunho aqui em Jerusalém, importa que você dê testemunho em Roma. Ou seja, a promessa de Jesus é que Paulo daria testemunho em Roma. Grave bem isso. A promessa de Jesus, aparece aqui para Paulo, é que ele daria testemunho em Roma. Aí eu vou ler o restante do texto. Uma cilada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vos apresente como se houvesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando-o, pois levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse a tua presença a este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe: o que tens a comunicar? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse inquirido mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob a
de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Até aqui. Eu frisei bastante, no versículo 11, que Jesus apareceu para Paulo, disse: coragem, porque você vai dar testemunho em Roma. Você entendendo isso, ouvindo isso de Jesus, você logo deduz: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Essa é a verdade. Eu estou protegido. Eu estou blindado. Eu só morro depois de eu chegar em Roma. Aqui em Jerusalém eu não morro. Na verdade, se vai se cumprir a promessa de Jesus, ele vai ter que chegar até Roma. Os judeus, eles conspiram. Parece que os judeus eram muito bons, eles conspiram. Eles não estão convencidos. O Sinédrio não resolveu. Eles vão falar com o sacerdote. Mais uma vez, o certo não falam, não parece que eles falaram com os fariseus. Eles chamaram só o sacerdote para falar com o comandante e convocar o Sinédrio para uma desculpa de trazer Paulo ao Sinédrio para uma nova reunião, uma nova inquisição. Mas qual era a estratégia? Qual era a trama? Qual era a cilada? Eles tinham feito um voto de anátema. Você lembra que anátema é maldição, é como se tivesse que eu seja amaldiçoado até que eu faça isso, até que eu cumpra esse pacto, ou seja, até que eu mate Paulo. E a expressão aqui é que assassina, aparece mais de uma vez. Eles estavam agora falando às claras a intenção que tinham. Se o sumo sacerdote tivesse boa intenção, os sacerdotes tivessem boas intenções, se eles fossem dentro da lei, eles iam impedir esse plano. Eles iam falar com os judeus que vão fazer isso. Eles não iam aceitar esse acordo. Eles não iam se colocar como cúmplice disso. Mas eles deram sequência ao plano. Eles foram falar com Paulo de Lísias e para matar Paulo no caminho. Observe que todo o trajeto, Paulo iria andar com uma escolta. Ele estava sob o cuidado de um homem, ele estava sob o cuidado de Paulo de Lísias, que estava guardando ele. Mas esses amotinados, esses judeus, eles estavam dispostos a pagar com a própria vida. Certamente eles sabiam, eles conseguiam mensurar os riscos. Eles chegaram diante de uma guarda romana, bem preparada, mais de 40, a gente não sabe quantos eram, mas e tomar Paulo assim, sem que houvesse nenhum tipo de resistência. Paulo ele chama um centurião para falar. Um centurião é um comandante de uma centúria, ou seja, um centurião só comanda 100 homens, 100 soldados. E nesse período de festa, a guarda que estava em Cesareia, que era a capital romana, o governo romano, Jerusalém era judeus, mas onde estava a sede do governo era Cesareia. Eles desciam uma guarda para ali, para evitar algum tipo de tumulto. Então havia sempre um reforço. Bem, eles querem fazer isso, o sacerdote dá sequência ao plano, o sacerdote concorda com isso, mas o sobrinho de Paulo ficou sabendo, sem ter mais essa adversativa bendita de Deus. Paulo estava prestes a ser
assassinado, mas o sobrinho de Paulo. Esse mais é o mais providencial. Estava tudo conspirando para que você se ferisse, para que você morresse, para que tudo desse errado, mas aconteceu algo. Esse mais é o mais da providência de Deus. É tão surpreendente que a gente nem sabia até aqui que Paulo tinha um sobrinho. A Bíblia não fala, a gente não fala. Paulo não fala da família dele, em nenhum lugar mais. Mas aqui justamente no lugar que precisava, na hora exata, no momento necessário, mas o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, ouviu que os judeus estavam conspirando, estavam fazendo essa trama, tinha essa estratagema aqui. E ele foi também inteligente. Ele foi falar com Paulo. Eu, como gosto muito dessa questão da comunicação, eu vi algumas coisas nesse texto aqui muito boas. Uma delas foi isso. O menino soube, o adulto, a gente não sabe, mas o sobrinho de Paulo, ele soube disso. Ele não fez arruaça, ele não quis dissuadir os judeus, ele não foi fazer queixa com o sumo sacerdote, sabia que não adiantar. Ele foi falar diretamente com Paulo. Vou falar com Paulo. Aí Paulo vai ver o que vai fazer. Ele chegou, falou com Paulo. Paulo também foi inteligente, ele chamou o centurião. E Paulo falou alguma coisa para o centurião? Não. Às vezes a gente dá informação demais. Às vezes a gente fala demais. Na hora errada. E com a pessoa errada. E aí a gente queima algumas etapas importantes na solução de um problema. Paulo falou, leve esse rapaz ao comandante, porque ele tem alguma coisa a informar. Então o que? Tem alguma coisa a informar. O centurião vai, preso Paulo, pediu para trazer a senhora, porque ele tem alguma coisa a falar. Aí, eu gosto dessa questão da comunicação, mais uma vez eu vou perguntar, o que o comandante faz? Ele pega o rapaz, ele pega e pergunta, como que eu estou enchendo? Ele não viu na frente de ninguém. Não viu na frente de ninguém, não podia ter. Pode falar. Rapaz, um prisioneiro, fala, o que você tem que dizer? Não sabia que era assunto. Mas ele chegou e chamou à parte, no canto, para ouvir, sabe, olhar o pé do ouvido, a informação. E o rapaz disse, olha, mais de 40 judeus estão amotinados, com voto de anátema, não vão comer, não vão beber, enquanto não assassinar Paulo. E eles entraram na coisa com o sacerdote, eles vão vir até você para pedir para trazer Paulo para a reunião do Sinédrio, mas não se engane, não se deixe persuadir, porque no caminho eles vão matá-lo. Aí Cláudio Ulisses percebe a pólvora chegando perto o fogo chegando perto da pólvora, a roupa explodiu, e ele diz para o menino, você não conta nada a ninguém, não fala nada para ninguém. Aí ele chama o centurião, aliás, dois centuriões. Dois centuriões são quantos? 200 homens. Mais 70 homens de cavalaria e acho que 100 lanceiros. Ou seja, 200 lanceiros. Você dá 270 homens ao total. É um pequeno exército, está um pouco à frente antes do meu ainda. E mandaram Paulo, versículo 3, né? Chamando 2 centuriões, ordenou, tem de prontidão desde a hora 10ª da noite, ou seja, entre 21 e 22, entre 9 e 10 horas, no sábado de dia, saíram na calada da noite. Para você ver como que os judeus fanáticos, com esse voto, davam temor até mesmo do comandante. Foi de noite, para evitar o problema. 200 soldados, mais 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem a Cesareia.
satisfeito, foi a oportunidade para Roma de seguir essa figura do governador, né? Como Félix, como antes Pôncio Pilatos, Félix, Festo, eles governavam de Cesareia, um palácio, Pretório, foi um palácio construído por Herodes o Grande. Bem, Cláudio Lísia escreve uma carta. Certo, gosta, né? Cláudio Lísias, que é o comandante, escreve uma carta a Félix. Só para você situar, Cláudio Lísias é o comandante, Félix é o governador romano, sediado em Cesareia. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix: saúde. Este homem foi preso pelos judeus. Estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevivendo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Vou dar uma paradinha aqui, vou te comentando agora. A narrativa não é bem isso que a gente viu, lá no capítulo 22. Ele viu o tumulto e tirou Paulo do meio do tumulto, queria saber o que estava acontecendo, inclusive ia mandar açoitar Paulo. Ele não tirou Paulo do meio do espancamento porque sabia que Paulo era romano. Ele soube depois. Mas aqui entra o político, né? O comandante da guarda, entra aqui a boa relação. Olha o que eu fiz. Eu vi que um cidadão romano ia ser morto pelos judeus, e imediatamente, com toda a minha eficiência, eu fui lá e tirei das mãos dele. Porque o texto, você lê de novo lá, Atos 22, a gente estudou há pouco tempo, você deve estar lembrado ainda, né? Ele só soube depois que Paulo era romano, porque aqueles que estavam amarrando Paulo para Paulo ser açoitado, Paulo falou: é isso? Açoitar um cidadão romano sem julgamento? E esses foram falar com o comandante, agora, está para fazer, né? Porque ele é cidadão romano. E todos temeram. Querendo certificado do motivo que o acusavam, firo descer ao sinédrio deles. Verdade. Verifiquei se ele acusado de coisas referentes à lei dos réis. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Você vai ver, irmãos, em todo o Novo Testamento, que Roma, ele não acusava os cristãos, não perseguia os cristãos. Não tinha nada, ele foi que Pilatos fez em relação a Jesus. Antes de lavar as mãos, ele não tinha visto crime nenhum. Ele falou isso: não vejo crime nenhum nesse homem, muito menos morte. Mas havia uma tendência, uma necessidade, mesmo com o poder bélico de Roma, eles estavam governando onde? Um território que tinha muito judeu. O que eles queriam fazer? Agradar os judeus. Então Pilatos lava as mãos, Félix aqui vai ser parcial depois também, mas o próprio Cláudio Lísias, ele vai dizer: não vi nada. Ele já manda o preso dizendo: eu não vi nada, né? Não tem nada que justificasse. O que está acontecendo? Tem umas coisas lá da lei deles, lá, os deuses, o Deus dele, não tem nada a ver com a lei romana. Nada que justificasse prisão, morte, ou mesmo prisão. Ele está preso, mas não deveria estar preso, está preso para ser protegido dos judeus. Sendo informado que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a ele dizer a tua presença o que há contra ele. Vamos continuar. Os soldados, pois, conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride, perto de Jerusalém. Jerusalém até Cesareia era cerca de 90 quilômetros. E essa cidade, Antipátride, estava mais ou menos no meio, né, da cidade. No dia seguinte, quando chegaram lá, voltaram à fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria irem com ele. Você lembra que os de cavalaria eram 70, era o menor efetivo. Então, naquela parte da Judéia, que tinha mais judeus, mais montanhas, mais lugares que era propício
só foi realmente a cavalaria. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegaram seus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Quando pergunta a província, porque dentro lá do direito romano, ele podia ser julgado, o preso podia ser julgado onde ele cometeu o crime, o suposto crime, ou na sua província. Então, por isso que ele perguntou: de onde você vem? Não, eu sou da Cilícia, que é uma cidade não sem importância, beneficiada pelos romanos. A respeito, vou te ouvir quando chegar nos seus acusadores. Até então, está tudo certo, vamos ouvir as partes, vou te ouvir junto com os seus acusadores. Semana que vem, a gente continua com o capítulo de número 24, e assim vamos vendo Atos. Antes, porém, deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Não sei se ficou bem claro para os irmãos, quando eu falei, eu enfatizei bastante. Jesus apareceu para Paulo e disse que Paulo não morreria até chegar em Roma, que ele tinha que dar testemunho em Roma. Mas quando Paulo soube da conspiração para matá-lo, ele não se omitiu, não ficou quieto. Ele falou para o seu sobrinho para ir até ao comandante da guarda. Por que eu estou dizendo isso? Deus os protege, Deus os guarda, Deus os livra. Nós somos protegidos por Deus. Deus tem promessa na nossa vida. Mas isso não impede que nós venhamos a tomar as ações necessárias para a nossa própria proteção, para a nossa própria segurança. Paulo podia dizer assim: não, meu sobrinho, fica tranquilo, te agradeço, mas o Senhor Jesus me apareceu essa noite mesmo. E como estava meio desanimado, descoragem, ele me animou e disse que eu vou dar testemunho bom. Então pode vir o que vier, pode soprar o vento que for, que eu só morro depois que eu chegar em Roma. Aqui não tem problema. Paulo fez isso? Não. Paulo mandou chamar o seu sobrinho chegar e até lá o comandante foi retirado, foi escoltado, foi levado em segurança para Cesareia, cercado de 470 soldados. Digo isso, a gente estranha às vezes, alguns crentes, alguns irmãos, que de boa fé, possivelmente, eles relaxam de muitas coisas em relação à saúde, em relação à sua segurança, em relação ao zelo pelo seu trabalho, a determinação, a garra que tem que ter, porque dizem: Deus proverá, Deus vai deixar de prover. Aí não preciso me esforçar no meu trabalho, não, Deus provê, mas eu vou fazer a minha parte. Deus provê, mas eu vou ter a minha casa trancada durante a noite. Você fecha a porta porque Deus não guarda. O anjo do Senhor não acampa ao redor daqueles que o temem, nos livros, sim acampa, mas eu fecho a minha porta. Tem carro no seguro do carro, ou quem pode ter um plano de saúde, porque a gente sabe que Deus guarda, mas isso não nos isenta de fazermos tudo que tiver ao nosso alcance, que também é uma provisão de Deus. E é o que eu falei do sobrinho de Paulo, mas o sobrinho de Paulo, o mais, também é a intervenção de Deus na nossa vida. Então seja zeloso naquilo que você puder fazer, como Paulo o foi aqui. Amém.